O filme Agente Secreto nunca tenta explicar diretamente sua subtrama de referência ao filme Tubarão, e é justamente aí que tá a graça. A verdade é que o tempo todo o significado do filme esteve bem na nossa frente desde o começo, e se você terminou de assistir esse filme sem entender exatamente o final ou sentindo que faltava alguma coisa, fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo. Agora, se você não assistiu, trata de assistir, viu, vagabundo? Porque a partir daqui vai ter spoiler, então cuidado. Fuma já tem quantos anos? 60 anos. É nada. Quantos anos a senhora tem? 77. Em resumo, no filme a gente acompanha a vida de Marcelo, um homem que está sendo perseguido sem saber exatamente o porquê. Em uma tentativa desesperada de fuga, ele decide voltar para Recife, sua terra natal, para buscar o seu filho e levá-lo junto com ele. E aqui já começa a primeira ironia do diretor. Muita gente viu o título do filme O Agente Secreto e interpretou aquela situação como um filme de espionagem no estilo James Bond. Mas quando na verdade a gente senta a bunda na cadeira e assiste o filme, a gente percebe que é um thriller criminal histórico, que claro, é extremamente brasileiro do jeito que eu gosto. É basicamente a história de um homem comum cercado por pessoas comuns com uma trama super real. Quando Marcelo volta para Recife e vai visitar seu filho, desde o primeiro momento que ele aparece em cena, ele diz que tá doido para assistir o filme Tubarão, que acabou de estrear nos cinemas. Ele pergunta pro seu avô se ele pode assistir, até porque o avô dele trabalha como projecionista, ou seja, ele é aquela pessoa que fica passando a fita do filme, que todo mundo tem curiosidade para saber como é que é o trabalho dessa pessoa. Pois é, e o filho do Marcelo, que se chama Fernando, ele pergunta todo dia pro avô se ele pode assistir o filme lá no Cinema São Luís, que é onde o avô trabalha. Ele não quis tá doido pra ver Tubarão, é Nandinho. Era doido, seus. Eu já tenho pesadelo só de ver o cartaz. O Cinema São Luís realmente existiu nos anos 70 e era um dos grandes cinemas de rua do Brasil. Virou um ícone cultural que exibiu sucessos como O Exorcista, King Kong e, claro, Tubarão. No contexto, o filme se passa em 1977, durante a ditadura militar, mais especificamente no meio do Carnaval de Recife. Logo após a apresentação do personagem principal, nós somos apresentados a uma cena perturbadora e peculiar ao mesmo tempo. No caso, a gente vê um auxiliar de necrópsia abrindo a barriga de um tubarão encontrado na praia com uma perna humana dentro, como se fosse um presságio do que a gente vai ver no futuro do filme. Essa situação bizarra ajuda a gente a entender como funcionava a mídia e o imaginário coletivo da época. Um exemplo real disso é o caso da perna cabeluda, que o diretor tentou recriar aqui no começo da cena, a lenda urbana que até hoje em Recife é muito famosa. Lá na rua que eu moro mesmo, muita gente disse que viu. Mas disse que era uma perna que andava caminhando sozinha sem o corpo, e essa perna cabeluda andava assustando aí pelos morros, pelas ladeiras do bairro. O caso da perna cabeluda ficou muito marcado nos jornais em 1970 e até hoje faz parte do folclore local. Só deixa mais claro que os jornais, ao invés de dar palco a notícias relevantes, na verdade o que ganhava mais espaço eram as histórias surrealistas como a da perna cabeluda. Até porque elas capturavam muito bem a atenção dos leitores e alimentavam o medo das crianças, desviando totalmente o olhar do que realmente importa naquela época. Ao longo do filme, a situação de Marcelo, que depois descobrimos se chamar de Armando, só piora. E em flashbacks descobrimos que ele era professor universitário em Recife e que seu departamento de engenharia foi desmantelado por um empresário poderoso no Sudeste. O cara ele era ligado a uma estatal de energia muito forte e também era muito próximo do regime militar. E aqui o filme também faz outra crítica cirúrgica. O carro elétrico, por exemplo, que é um projeto que vocês apresentaram, já existe uma pesquisa mais avançada sendo feita no Canadá. Se o dinheiro do contribuinte deve ser gasto aqui no Nordeste com esse tipo de projeto. Que barbaridade. Quando vocês têm tantos problemas aqui na região de vocês para resolver. Ele não dá muita ênfase, mas é muito cirúrgico. Bom, o empresário fica de birra com Marcelo, que simplesmente não aceitou ser tratado como descartável. Isso foi o suficiente para se tornar um problema. Bom, na conclusão, quando o espectador tenta encontrar alguma coisa reconfortante, o filme dá uma notícia impactante. É mostrado por um jornal que o Marcelo não consegue sobreviver e que na verdade ele foi assassinado no meio da rua a sangue frio. Pode parecer que o ápice do filme foi anticlimático, já que toda a tensão do thriller era voltada a essa cena, mas eu acredito que o diretor ele é profundamente coerente na proposta do filme. A mensagem central dele não é redenção ou fuga, mas sim sobre o esquecimento histórico, esquecimento de memórias e de um momento muito violento marcado no Brasil. O Agente Secreto fala como as pessoas comuns desaparecem da nossa história, enquanto outras coisas seguem intactas. O Marcelo não é um agente secreto, ele é só um homem que vive escondido, tentando não desaparecer por completo, que infelizmente no fim vemos
vemos uma jovem pesquisando o caso, ouvindo os depoimentos e reunindo os rastros para escrever sobre um artigo, e quando ela vai atrás do Fernando, o filho do Marcelo / Armando, para conseguir mais informações, já que ele viveu aquilo e era filho dele, se torna muito mais doloroso quando a gente percebe que o próprio filho mal se lembra do pai. Eu sinceramente não lembro disso, assim. Sabe quando você lembra porque uma pessoa lhe conta e você cria uma memória, mas eu não sei se eu me lembro desse dia. Eu tô aqui conversando com você e falando dele, mas eu não... Na verdade, Flávio, é que eu não lembro dele. Ele só fala que existem resquícios na sua memória com seu pai na época, mas nada muito marcante. Porém, existe uma coisa que Fernando lembra com clareza. Quando eu era pequeno, eu era doido pra ver aquele filme Tubarão. Mas meu avô não deixava de jeito nenhum eu ver, porque eu tinha medo só de ver o cartaz, que era um tubarão com a bocona assim. E é aqui que a lembrança do filme ganha um outro peso, encerrando a metáfora do começo ao fim. O fato do filho não se lembrar do pai, mas se lembrar perfeitamente do filme, poderia ser uma crítica, mas na verdade o diretor Kleber Mendonça Filho faz uma declaração de amor ao cinema, já que naturalmente já existiram vários Marcelos, Armandos, que no fim ninguém lembra deles, diferente dos filmes. Desde o cinema mudo, os filmes na maioria das vezes se destacavam por serem atemporais, porque se você parar pra pensar, não tinham muito a barreira do idioma. Todos poderiam assistir tranquilamente e a arte sempre esteve envolvida com a política ou algo relevante culturalmente na época. Eu acho que a simplicidade torna as coisas mais universais, até porque as melhores histórias contadas no cinema nem sempre precisam de carros voadores ou viagens no tempo. E antes da conclusão do filme, O Agente Secreto, é mostrado uma conversa bem vaga na porta do hospital onde o Fernando trabalha, e o Fernando conta que naquele hospital ele reparou outro dia que era o antigo espaço onde funcionava o Cinema São Luís. E por ironia do destino, ele estava trabalhando naquele exato lugar. Eu digo outra coisa pra vocês, esse filme com certeza tinha que ser indicado a alguma categoria de roteiro, porque o que o Kleber fez aqui foi cinema demais. No fim, O Agente Secreto é exatamente isso, a luta para manter viva a memória das pessoas e eventos que o tempo apagou. Um filme que transforma o ato de lembrar em resistência. Também, claro, se você gostou do filme e ficou ansioso para assistir mais filmes brasileiros nessa pegada, eu te indico O Oeste Outra Vez e O Último Azul, que eu acredito que tá na Netflix. Oi, eu tô passando agora no final do vídeo porque eu esqueci de gravar essa parte e agora que eu terminei de editar eu lembrei, mas eu queria pedir pra você que tá assistindo esse vídeo até o final, eu quero agradecer, entendeu? Isso significa muito pra mim e pro canal que tá começando agora. Se você gostou desse vídeo, claramente dá o like, se inscreve no canal e também eu quero que você comente um outro filme que eu posso analisar. Mas é isso, gente, eu vou ficando por aqui, um beijo e tchau!